Você já ouviu falar no Conde Drácula, o vampiro imortal que assombra a Transilvânia? Mas e se eu te dissesse que essa história tem raízes muito mais sombrias e reais do que você imagina? Antes do mito, existia um homem, um governante cruel, sedento por sangue e temido por todos. Seu nome era Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador. Seu reinado foi marcado por guerras, traições e punições tão brutais que até os inimigos se recusavam a falar seu nome. Neste vídeo vamos mergulhar na história real de Vlad, o Empalador. Descubra como um príncipe da Valáquia se tornou o símbolo do terror e a verdadeira inspiração para o Drácula de Bram Stoker. Mas cuidado, algumas verdades são mais assustadoras do que a ficção. A infância sombria de Vlad III. Para entender como Vlad se tornou o monstro que a história lembra, precisamos voltar à sua infância. Ele nasceu em 1431, em Sighisoara, uma cidade da Transilvânia, que na época fazia parte do Reino da Hungria. Seu pai, Vlad II, fazia parte da Ordem do Dragão, uma sociedade militar cristã criada para lutar contra o avanço do Império Otomano. Por causa disso, Vlad III foi criado entre guerras e conspirações políticas desde cedo. Mas seu destino tomou um rumo sombrio em 1442, quando ele e seu irmão mais novo, Radu, foram entregues como reféns ao sultão Murad II. Essa era uma estratégia comum da época, garantir a lealdade de um governante mantendo seus filhos sob custódia. Enquanto Radu se adaptou à vida na corte otomana, Vlad foi consumido pelo ódio. Ele testemunhou execuções, torturas e a brutalidade do império inimigo. E durante esse período, aprendeu muito sobre guerra, estratégias e medo. O retorno e a sede de vingança. Anos depois, Vlad foi libertado e retornou à Valáquia, mas encontrou sua terra em ruínas. Seu pai havia sido traído e assassinado, e seu irmão mais velho, Mircea, enterrado vivo. O jovem príncipe não esqueceu isso. Ele jurou vingança. Ao assumir o trono, Vlad III percebeu que governar exigia mais do que força. Ele precisava do terror. E foi assim que ele se tornou o Empalador. O nascimento de um monstro. Vlad, o Empalador. Assim que assumiu o trono da Valáquia, Vlad III precisava consolidar seu poder. Seu reino estava cercado por inimigos, traiçoeiros boiardos, invasores otomanos e até mesmo rivais dentro de sua própria corte. Ele sabia que governar com misericórdia o tornaria fraco. Então, escolheu o terror. Seu método favorito de punição era o empalamento, uma morte agonizante. O condenado era atravessado por uma estaca de madeira que perfurava o corpo lentamente, sem atingir órgãos vitais de imediato, garantindo um sofrimento prolongado. Vlad ordenou a execução de milhares dessa maneira, e foi assim que ganhou o nome pelo qual a história o lembraria. Vlad, o Empalador. Mas isso era apenas o começo. O Banquete da Morte. Uma de suas histórias mais famosas aconteceu em um grande banquete oferecido aos nobres da Valáquia. Vlad os convidou para um jantar luxuoso, mas quando todos estavam acomodados, soldados trancaram as portas. Sem aviso, Vlad ordenou a execução de centenas de boiardos, empalando-os logo ali. Enquanto isso, ele continuou sua refeição, sem se importar com os gritos e o cheiro de sangue. Não era apenas punição, era um aviso. Ninguém traía Vlad III e saía impune. A guerra contra os otomanos. Mas a brutalidade de Vlad não se limitava à sua própria terra. Quando os otomanos tentaram invadir a Valáquia, eles encontraram um cenário infernal. Milhares de soldados turcos empalados ao longo da estrada. O cheiro de morte era tão insuportável que até o sultão se recusou a continuar a campanha. O terror funcionava. A queda do Empalador. Por mais temido que fosse, o reinado de Vlad III não duraria para sempre. Sua brutalidade atraiu inimigos poderosos e até mesmo seus aliados começaram a temê-lo. Em 1462, após uma intensa guerra contra os otomanos, ele foi capturado e aprisionado pelo rei da Hungria, Matias Corvino.
Durante anos, Vlad ficou trancado, mas nem mesmo na prisão sua reputação de crueldade desapareceu. Dizem que mesmo encarcerado, ele empalava ratos apenas para passar o tempo. Após mais de uma década na prisão, Vlad foi libertado e conseguiu retomar o trono da Valáquia. Mas seu reinado foi curto. Em 1476, durante uma batalha, ele foi morto. Há rumores de que foi traído por seus próprios homens. Seu corpo foi decapitado e sua cabeça enviada a Constantinopla como um troféu para o sultão. Seu túmulo, até hoje, permanece um mistério, mas sua história estava longe de acabar. Do tirano ao vampiro, o nascimento de Drácula. O nome de Vlad III carregava um peso sombrio. Seu pai, Vlad II, era membro da Ordem do Dragão, e por isso seu filho recebeu o título de Draculea, que significa Filho do Dragão. Mas com o passar do tempo, o significado mudou. As lendas começaram a circular, exagerando sua sede de sangue, até que ele não era mais apenas um guerreiro cruel, mas uma criatura maldita que se alimentava da vida dos outros. Séculos depois, o escritor Bram Stoker encontrou inspiração nessa figura histórica para criar seu icônico Conde Drácula. Assim nasceu o vampiro mais famoso da literatura e do cinema, um ser imortal que reflete a verdadeira escuridão de Vlad, o Empalador. Mas e se a lenda for mais real do que imaginamos? Conclusão: Vlad III realmente morreu, ou seu legado de terror ainda vive nas sombras? A verdade é que a história e o mito se misturaram ao longo dos séculos, tornando difícil separar o fato da ficção. Mas uma coisa é certa: Vlad, o Empalador, foi um dos governantes mais brutais da história, e sua lenda nunca será esquecida. Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias sombrias.